Então vamos lá, seguindo ainda no assunto princípio do direito penal, princípios, né, no plural, porque nós temos princípio a dar com pau. Então a gente vai falar agora sobre o princípio da lesividade, também chamado de princípio da ofensividade. E há também quem chame princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Anteriormente, falamos sobre a conceituação de bem jurídico, você já sabe que é tudo aquilo que é tutelado pelo direito penal. Mas vamos lá, quando a gente fala em lesividade, o que vem à sua cabeça? Naturalmente, lesão. Top! Então, olha só, para que o direito penal intervenha numa determinada situação, é imprescindível que nós tenhamos uma lesão ou ameaça de lesão ao quê? A bem jurídico, olha o arremate aqui, alheio. Então, olha só, para que o direito penal intervenha, eu preciso de uma lesão efetiva ou de uma ameaça de lesão efetiva a bem jurídico alheio, entenda-se, bem jurídico de terceira pessoa. Tudo bem? Beleza? Legal. Então, para intervenção, para atuação de direito penal, lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico alheio. Temos consequências a extrair daqui. Nós podemos extrair algumas consequências. Qual é a primeira delas? Olha só, aquelas condutas internas, elas não serão chanceladas pelo direito penal. O que é uma conduta interna? É aquela conduta que atenta contra o próprio indivíduo. Então, por exemplo, se você pegar uma faca e se automutilar voluntariamente, tem crime? Não. Por quê? Porque é uma conduta meramente interna, que viola a sua integridade. Se você fuma maconha, é crime? Perceba, se você abrir o artigo 28 da Lei de Drogas, o uso não é considerado criminoso. O crime é efetivamente você transportar, ter em depósito, possuir a droga para fins de consumo pessoal. O que é muito comum, que claro, já aconteceu em países vizinhos, né? Aqui no Brasil jamais aconteceu. O indivíduo está lá num show e aí ele está fumando um baseado. Pá, tá pitando o baseado. E aí o policial o aborda. Ele fala, ô maconheiro, caralho, tá fumando aí, porra? O cara pega e come o baseado. Come, engole o baseado. Nesse caso, o que acontece? Se o indivíduo não regurgitar aquele baseado, falta materialidade delitiva. O indivíduo não pode ser responsabilizado. Olha que legal. Então, aquela conduta meramente interna não pode ser chancelada também pelo direito penal. E é preciso também que a violação seja de bem jurídico de terceiro. Como assim? Pensa comigo. Você está num dia muito triste e você está pistola com uma determinada situação. Você fala, eu vou foder com o meu carro. Você entra no seu carro e soca ele numa árvore. Beleza? Tá. Você fala, eu tava muito puto porque eu não aguentava mais esse Gol 96 a álcool aqui, tinha que puxar a porra do afogador todo dia de manhã. Tava uma merda, eu acabei com ele. Tá bom. Nesse caso, você vai ser responsabilizado? Não. Por quê? Porque o bem jurídico era seu. Então você precisa
causar uma lesão ao bem jurídico de terceiro. Agora, olha só, olha a situação que é trazida como exemplo pela doutrina. Você passou no concurso. Naturalmente, você passa no concurso, você fica mais bonito, né? Por quê? Porque você tira um pouco de bochecha aqui, faz bichectomia, você vai lá, coloca o sorrisão do Firmino, vai ficar com aquela platina, com a teclazona do piano, vai ficar top. Aí você vai tirar um pouco daqui, enfiar aqui, vai aumentar a bunda, então você vai ficar mais bonito. Só que daí o que acontece? Você gastou toda a porra do seu dinheiro. Você gastou tudo que você tinha, e você tinha o seu carro lá. Aí você faz uma analogia no seguinte sentido. Porra, eu tenho carro. O carro tem seguro. E eu posso ficar sem o carro. E ter o dinheiro do seguro. Então você quer fuder com o seu carro para que você receba o valor, a verba securitária. E aí você vai num belo dia, encontra uma rodovia com muitas colinas e montanhas e você atira seu carro num precipício. Só que olha só, você tinha um objetivo, fraude do seguro. Nesse caso, a sua conduta pelo fato de você ter deteriorado o seu carro, você não vai ser punido por isso. Você vai ser punido porque você é um estelionatário sem vergonha, porque você tentou tirar proveito da ingenuidade da seguradora. Você tentou induzir a seguradora a erro com o fim de obter vantagem indevida. Então toma cuidado. Se você tem violação a bem jurídico de terceiro, você tem aí sim a chancela do direito penal. E além disso, não obstante as alegações vistas até agora, é importante que nós falemos também sobre os crimes de perigo. Porque o conceito inicial é: o direito penal intervém a conduta que cause lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico protegido. Tá. Mas além dos crimes de lesão, nós também temos aqui os crimes de perigo, que podem se desmembrar em crimes de perigo concreto e também crimes de perigo abstrato. Nos crimes de perigo concreto, a situação de perigo ela já é exigida pela lei. A situação de perigo ela é exigida pela lei. E eu vou te convidar aqui para que nós possamos ler alguns tipos penais aí de perigo concreto. Olha só. 250. Aqui é tudo do Código Penal, tá? Causar incêndio expondo a perigo a vida, expondo a perigo a integridade física ou expondo a perigo o patrimônio de outrem. Então o que está acontecendo aqui, ó? A própria lei está exigindo a situação de perigo. Tranquilo? E vamos além. Inundação, causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Olha a lei exigindo a situação de perigo. Perigo de inundação. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio. Olha aqui. Expondo a perigo de vida, integridade física ou patrimônio de outrem, barará, barará, barará. Desabamento ou desmoronamento, 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, integridade ou o patrimônio de outrem. Tranquilo? Então, olha só. O que eu quero que você veja aqui, ó. Quando a lei exige aqui a situação de perigo, ela está concretizando a existência de uma situação de perigo, mas ela está exigindo que da sua conduta nós tenhamos o perigo para que o crime se consume. Mas se você causa um desabamento ou desmoronamento e não expõe a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, tem crime? Não, porque o crime só se materializa com a ocorrência da situação de perigo. Então perceberam? No crime de perigo concreto, a situação de perigo é exigida pela lei. Tamo junto? Tá, beleza.
Mas e o crime de perigo abstrato? Quando é que isso acontece? Olha, os crimes de perigo abstrato, a situação de perigo, ela é presumida. Presumida pela lei. O que acontece? Você não precisa ter nenhuma situação de perigo concreto para que ela se materialize, para que ela se consume. Ah, professor, tem exemplo? Tem. Olha só, tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Se você está passeando de ônibus, e aí você foi lá para o Paraguai, você comprou um tijolo de maconha, tem lá 400 gramas, você está com ele na sua mochila. Se a polícia faz uma abordagem de rotina e descobre você com aquela droga, tem crime ou não tem? Tem. Você não precisa estar numa situação de mercância, de efetiva traficância, para que o delito de tráfico se consume. Perigo abstrato. O mesmo vale porte de arma. Se você está andando bonitão na rua aí com uma arma irregular, você está com ela, portando ela ostensivamente, está com ela na sua cinta. Se a polícia te surpreende, tem crime ou não tem? Claro que tem. Ah, mas eu não estava atirando em ninguém, não interessa. O perigo é presumido pela legislação. Outro crime aqui, embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Crime de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato. Por quê? Não precisa que a sua condução seja anormal. Basta que você esteja conduzindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada, que você está lascado, beleza? O crime estará consumado. Mas aí vem a doutrina, vem a jurisprudência e começam a discutir sobre esses crimes em que a situação de perigo é presumida. Esses crimes são constitucionais? Felizmente, houve posicionamento do STF e de maneira já bastante pacífica, tá? Só para que você não se perca, de que sim, são constitucionais, tá? Esses tipos aqui são válidos. Ah, mas e se na prova eu não lembrar que o crime de perigo abstrato, se ele se reveste do caráter de constitucionalidade ou não? Eu vou sugerir um raciocínio lógico para você. Pensa lá que o teu vizinho foi preso por tráfico de drogas porque ele tinha na mochila droga. Beleza, você lembra que isso aí é perigo abstrato. Seu vizinho foi preso, processado e condenado? Sim, logo é constitucional. O mesmo para porte de arma e o mesmo para embriaguez ao volante, beleza? Então, vamos seguindo aqui agora para falar em princípio da adequação social. Esse princípio aqui é sinistro e ele tem ganhado força também tanto para a construção de crimes quanto para descriminalização. Mas fato é que aquelas condutas socialmente aceitas não podem ser punidas pelo direito penal. E aí aqui nós temos vários exemplos, né? Imagina só, a mãe que fura a orelha da filha recém-nascida. Praticou uma lesão corporal? Pô, vamos trabalhar com um enfoque legal, tá? Praticou lesão corporal? Sim, praticou. Tá, e nesse caso? Pô, a conduta é socialmente aceita, não vai ser chancelada ou punida pelo direito penal. Você vai lá no tatuador, você fala, pô, passei na polícia agora, quero fazer aquele tribal igual do The Rock aqui, ficar sinistro, pegar um pedaço do mamilo aqui, pegar o braço, daqui 2 meses eu já vou estar gigante. Nesse caso, tem lesão corporal, porque alterou o mundo físico, alterou a sua realidade, a sua estrutura corporal. Tem crime? Não. Por quê? Porque é socialmente aceito. Aí você pode falar,
Ah, e tem o jogo do bicho. E o jogo do bicho é crime? Primeiro, crime não. O jogo do bicho é uma contravenção penal porque ele está previsto lá no Decreto-Lei 3688 de 41. Mas hoje a sociedade, ela releva, ela tolera essas situações? Convenhamos, claro que sim, a sociedade releva esta situação, beleza? Tá, e por que os indivíduos não são punidos? Porque a sociedade aceita. Hoje em dia, o que se vê de punição acerca de jogo do bicho é só se essa prática estiver sendo utilizada para crimes posteriores, como, por exemplo, a lavagem de capitais. Tudo bem? Então, é isso que você precisa ter o cuidado. Mas o jogo do bicho é um fato, é uma contravenção socialmente aceita. E ele deve ser analisado tanto no ato da criação, da construção delitiva, criação de delitos, bem como também no aspecto da descriminalização. Tamo junto? Beleza? Então, vamos respirando, vamos que vamos. E aí eu quero que você pense comigo o seguinte: esse princípio aqui da adequação social, ele é suficiente para revogar um tipo penal? Pensa comigo. Qual que é o emblema do direito penal? É a lei que seja anterior ao fato. Então, um comportamento é suficiente para revogar a infração? Não. Então, olha só. Esse princípio não revoga infração penal. Não revoga infração penal. Porque esta revogação aqui só se opera a partir de lei. Então, vamos para o slide aqui que eu quero trabalhar com os senhores mais uma situação específica. Olha a súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, a conduta de expor à venda CD e DVD pirata. Beleza? Então, olha só, o indivíduo que vende lá no camelozinho aquele CD e DVD pirata pratica um crime contra a propriedade intelectual. Para essa situação, não há que se falar em princípio da adequação social. Tudo bem? Mas tem outras situações em que nós temos naturalmente aí a aceitação, ou pelo menos uma vista grossa. Quer ver? Olha o artigo 229, a famosa casa de prostituição, mas que nós podemos transferir aqui para o popular, né? É zona. E daí é o seguinte: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não o intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. E aí, numa zona, será que tem exploração sexual? Percebam, é uma elementar. Para que ocorra, deve existir sim exploração sexual. Um membro do Ministério Público confidenciou a mim que na nossa cidade aqui existem inúmeras denúncias de exploração sexual em situações que se assemelham a essa do artigo 229. Mas por que não se faz nada? Porque hoje em dia já se aceita, tá? Mas o que o STF falou? Que só haverá o crime se houver essa exploração, e a exploração pressupõe uma discordância da suposta vítima, então ela não pode querer estar lá. Mas o que acontece? Os donos, eventualmente, da zona, eles usam o subterfúgio de que a pessoa está devendo para ele, para que ela continue trabalhando e rendendo lucro e gerando esse proveito econômico para ela, dona da zona. E aí, nós temos aí algumas situações que são tecnicamente aceitas. Olha o 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Então, além de nós termos uma previsão para o dono da zona, nós temos o 230, que é uma previsão para o cafetão. Então, em situações aí em que a pessoa faz a intermediação para tirar lucro da prostituição alheia,
crime, rufianismo. Agora, a polícia vai investigar isso? Não vai com afinco atrás disso, porque tem muitos delitos mais relevantes para se preocupar. Tranquilo? Beleza? Vamos pular aqui, vamos para o próximo princípio, que é o princípio da individualização da pena. E aí a gente já entra aqui no artigo 5º, inciso 46. Vamos constar aqui o princípio da individualização da pena. Previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Que ele vai trazer uma ideia basicamente das penas possíveis de ser aplicadas dentro do nosso ordenamento, assim como a ideia de que cada indivíduo que participa de uma empreitada criminosa deve ter a sua pena definida de maneira individual. Então, para você que não tem intimidade com o processo criminal, imaginem que 4 indivíduos praticaram um roubo. Para esses 4 indivíduos, nós não teremos uma única sentença. Ou melhor, nós teremos uma única sentença, porém, a individualização da pena e a análise do critério trifásico da aplicação da pena será individual. Cada um dos indivíduos receberão uma chancela específica de acordo com a sua participação, de acordo com o grau de reincidência e bons antecedentes, enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, vamos analisar aqui o artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, olha as penas possíveis aqui. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação de serviço alternativa, prestação de serviço comunitário, e a suspensão ou interdição de direitos. Então, olha só, quais são as penas possíveis aqui? Privação de liberdade, privação e restrição é a mesma coisa. Teremos aqui a multa, prestação de serviços, restrição de direitos e também a perda de bens. Suavidade, perda de bens. Essas são as penas aí aplicadas dentro de um critério de individualização da pena. Cada indivíduo que participa da empreitada criminosa recebe uma pena. E aí, privação de liberdade, multa, prestação de serviço, restrição de direitos e perda de bens. Então, aquela ideia, aquele jargão que nós escutamos aí, fui condenado, paguei 2 cestas básicas e saí. Não, nós não temos mais essa ideia de pagar a cesta básica, tá? Nós temos aí, em algumas situações, a possibilidade de aplicação de prestação pecuniária, mas esse valor vai ser redirecionado lá para o conselho da comunidade ou para alguma outra entidade cadastrada aí de acordo com o seu estado, município, enfim. Legal? E por derradeiro, nós trabalharemos aqui com o princípio da intranscendência da pena. O princípio da intranscendência da pena, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 45 do texto constitucional, que estabelece o seguinte, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo, que já é outro efeito, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então nós temos aqui um primeiro efeito que é penal e um segundo efeito que é cível, tá? Então vamos só colorir de 2 formas aqui,
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, mas aí o efeito cível é que podemos estender até o valor do patrimônio transferido. Então, esse princípio aqui está previsto no artigo 5º, inciso 45 do texto constitucional, e estabelece que só o indivíduo que pratica a pena é que pode ser responsabilizado. Pode ser também chamado de princípio da proporcionalidade. Também chamado de princípio da personalidade. Também chamado de princípio da personalidade, tá? Então, o indivíduo que pratica uma conduta criminosa deve ser diretamente por ela responsabilizado. Você não pode, por exemplo, vou punir o filho do indivíduo? Porra, não dá, né? Aí você está voltando lá na vingança privada, lá nos primórdios. Isso aí não pode acontecer. Então, a pessoa que pratica o fato deve ser diretamente por esses fatos responsabilizados. Suavidade? Então, olha só. A partir dessa última análise aqui, nós tivemos esse encontro para analisar diversos princípios aí dentro do cenário jurídico que possuem aplicação efetiva e que possuem utilização na sua vida prática. Então, reveja, acelere e pause quando quiser e tenha um bom proveito.